Eu achei a linha num livro de porto que não devia existir. Marinheiros altos, ração dupla, beliche isolado, serviço na corrente. Não era lenda, era contabilidade. E foi aí que a palavra Tartária, nos mapas antigos, parou de parecer só tinta e começou a cheirar a cordame molhado. E o pior, a rubrica aparecia de novo, como se fosse normal. Eu não estava procurando gigantes. Eu estava atrás de rotina, taxas, cargas, atrasos, nomes de capitães, coisa seca, de arquivo. Só que, numa folha amarelada, no meio de despesas com sebo, estopa e breu, alguém registrou 3 homens como se fossem uma categoria. Altos, o escrivão escreveu. Não fortes, não habilidosos, altos. E na coluna ao lado, 2 pães a mais por dia, mais carne, um lugar separado por segurança. A última anotação era a que doeu. Designados para âncora e cabrestante em mar grosso. Se isso fosse folclore, viria com medo. Mas aquilo parecia o contrário, procedimento. Ajuste de logística, como quem anota que um cavalo precisa de mais aveia. A tinta escorreu em 2 palavras, como se o papel tivesse tomado chuva. A partir dali, a pergunta deixou de ser existiam e virou: por que alguém pagaria por isso? Porque, no navio a que aquela folha se referia, um grande veleiro de carga listado junto a portos do norte, na zona que cartógrafos europeus chamavam, sem muita precisão, de Tartária, as medidas sobreviventes contam uma história de escala. O diâmetro do cabrestante descrito nas notas não bate com o padrão. As manivelas ficavam altas demais para braços comuns. E o registro diz, sem drama, 2 homens bastam onde antes iam 5. É uma frase simples. Até você imaginar o convés à noite, gelo nas tábuas, o casco rangendo e uma corrente de âncora puxando como se quisesse arrancar o navio do mundo. Sem máquinas para ajudar, o corpo virava ferramenta, e tamanho virava tempo. Tempo virava sobrevivência. E o mais estranho é que essa não foi a única linha. Uma segunda lista, meses depois, repete. Ração dobrada, alojamento separado, função crítica, nada de apelido, nada de espetáculo. Só a mesma frieza, como se aqueles homens fossem tão necessários quanto o breu no casco. Se você já viu uma foto antiga de tripulação e pensou, tem alguém ali que não cabe? Guarda essa imagem. E se você tiver mapas, diários, recortes de porto, qualquer coisa que cheire a mar e arquivo, me diz de onde eles vêm, porque algumas histórias só reaparecem quando muita gente procura ao mesmo tempo. Referência de ritmo / voz, consultada no exemplo anexado. Eu fui atrás do navio citado na folha, não do mito. O nome aparecia abreviado, mas o número de registro do porto era claro o bastante para me levar até um depósito de documentos náuticos que cheirava a madeira velha e poeira salgada. Ali, entre plantas dobradas e cadernos de carpinteiro naval, encontrei o que eu precisava, medidas. Não era uma prova cinematográfica, era pior, era engenharia. A planta do convés de proa mostrava o cabrestante com um raio maior do que o comum para aquele tipo de casco. A princípio, isso poderia ser só variação de estaleiro, só que na margem alguém rabiscou braços longos e alavancas altas. Não era um elogio, era instrução. Nas fotos técnicas do restauro, o conjunto de manivelas ficava numa altura estranha, acima do ombro de um marinheiro médio. Você até pode justificar dizendo que quer espaço livre no convés, mas então, por que o piso ao redor tinha marcas de sola concentradas num círculo mais externo, como se quem operava precisasse dar passos mais largos para completar a volta? Por que o corrimão lateral tinha o desgaste do verniz exatamente na altura de uma mão que não deveria estar ali? Eu anotei tudo como um chato: diâmetro, altura, distância entre pinos, espessura de corrente. E a corrente foi onde a história ficou física de verdade. Os elos preservados tinham uma abrasão polida nos pontos de contato que lembrava uso constante sem roldana intermediária, como se a força viesse direto de mãos e ganchos, não de um sistema mais limpo de tração. A ferrugem comia por igual, mas a superfície brilhava nos mesmos lugares, repetidamente como cicatriz. Depois veio o leme. O registro mencionava volante grande, e eu esperava exagero de escrivão. Só que a roda, no desenho, tinha um diâmetro desproporcional para a cabine, e as pegas não estavam distribuídas para mãos pequenas. Eram grossas, espaçadas, pensadas para dedos que agarram como pinça de ferro. O tipo de detalhe que ninguém faz por estilo. Estilo não salva navio em temporal. Quando eu comparei essas medidas com outros 3 navios do mesmo período e tonelagem, a diferença não era monstruosa, mas era consistente.
sempre um pouco maior, sempre um pouco mais alto, sempre com uma ergonomia que pede alcance. E aí eu entendi a frase "dois homens bastam", não como bravata, como cálculo. Se você tem gente capaz de segurar, puxar e travar onde a maioria precisaria de mais braços, você ganha tempo. E no mar, tempo é a única moeda que não dá para falsificar. Quando eu parei de olhar só para as medidas e comecei a olhar para as funções, tudo ficou mais frio. Porque o que aquela folha chamava de marinheiros altos não era um adjetivo, era um cargo não oficial, uma peça que você encaixa quando não existe guindaste, não existe motor para salvar seu erro, e o mar não dá segunda chance. Nos apontamentos do porto, o termo aparecia ao lado de tarefas que costumavam quebrar homens, âncora, corrente, cabrestante, e em outra lista, uma palavra curta, quase inglesa, escrita torta, anchorman. Não no sentido romântico, mas literal, os que ficam na boca da corrente, controlando a violência do ferro quando o navio precisa parar. Aí veio Storm Riggers. Não era invenção minha, estava num bilhete dobrado, anexado a um relatório de reparos do mastro. 2 riggers altos enviados ao topo no começo da rajada. Voltaram com as mãos abertas, mas o pano ficou. Quem escreveu não parecia impressionado, parecia aliviado. Tempestade em vela grande não é heroísmo, é matemática. Você sobe, prende, corta, amarra, antes que o vento rasgue tudo e leve o navio junto. Harbor Howlers apareceu numa folha de pagamento no canto, como se fosse só uma rubrica de mão de obra extra. A descrição era seca: puxar e transferir cabos de amarração, deslocar o navio ao longo do cais sem reboque, serviço de estiva pesada. Ali era braço, peso e atrito. E, de novo, a mesma compensação: ração maior, alojamento separado e uma taxa de risco que não aparecia para o resto da tripulação. A peça mais humana veio de um registro médico, desses que ninguém lê. Esmagamento leve no antebraço por elo. Trabalho retomado em 2 dias. 2 dias, um elo de corrente que, em qualquer homem comum, deixaria o osso em pó. O texto não dizia milagre, dizia leve. A última função era a mais estranha: Ice Pilots. Não pilotos no leme, mas homens chamados quando o casco entrava em gelo e o navio precisava de ajuda para se mexer, para virar, para escapar de uma língua branca que prende como mão. O documento não explica como. Só registra que, quando eles estavam a bordo, o tempo de travessia diminuía e o número de avarias caía. Tentei achar nomes. Quase nunca havia. Só iniciais e um comentário. Cama junto à escotilha por altura. Até dormir exigia espaço. Em todas essas notas, ninguém chama esses homens de monstros. Eles são tratados como ferramenta rara, cara, útil. E isso me assustou mais do que qualquer mito, porque mito você discute, logística você só apaga. Eu precisava de um lugar em terra, porque no mar tudo pode ser explicado como improviso de navio. Em porto, não. Porto é repetição. Porto é custo. Se alguém constrói algo grande demais, é porque aquilo se paga. Comecei pelos armazéns de cordame e pelos galpões de estiva, aqueles prédios compridos de madeira escura e pedra, onde o cheiro de cânhamo velho e sal fica preso nas tábuas como fumaça. Nas plantas antigas, as portas principais tinham medidas que eu já tinha visto em igrejas, não em depósitos, vãos altos, vergas reforçadas, dobradiças grossas demais para um uso normal. Em um registro de manutenção, a anotação era quase irritante de tão prática. Substituir verga, batidas na parte superior por carga humana. Carga humana. Não barril, não caixote. Gente. No cais, os anéis de amarração ficavam numa altura em que um marinheiro comum precisaria subir no guarda-corpo para laçar com eficiência. Só que o metal estava polido no ponto exato, onde uma mão alcançaria de pé, sem esforço, como se aquilo fosse o gesto natural. Eu vi o mesmo padrão em outro porto, quilômetros e meses de distância nos arquivos, mesmo tipo de desgaste, mesma altura, mesmo silêncio nas legendas. A parte mais teimosa foi a de alojamento. Acima de um galpão de velas havia o desenho de um dormitório simples, com fileiras de beliches, quase todos padronizados, e no canto 3 espaços marcados com uma palavra que não era oficial: altos. O comprimento do leito era maior, a distância do teto maior, e havia uma observação seca: evitar a trave baixa. Aquilo não é poesia, é alguém que já viu uma cabeça bater e decidiu não ver de novo. Nos livros de pagamento, essa mesma categoria aparecia com códigos que mudavam conforme o porto. Às vezes vinha como mãos especiais, às vezes como serviço pesado,
mas sempre com duas constantes: ração extra e separação. Não por prestígio, por logística. Você separa o que é raro, caro e potencialmente perigoso de se misturar no escuro, num lugar onde facas e cordas resolvem discussões. Quando você soma isso, portas, anéis, marcas, beliches, regras, a coincidência começa a perder espaço. O que me prendeu não foi um detalhe isolado, foi a repetição. Portos diferentes, manuscritos diferentes, a mesma ideia embutida no chão e na madeira. Havia gente ali para quem o mundo precisava ser um pouco mais alto. Eu achava que a imagem ia me salvar, porque papel aceita muita coisa, mas fotografia e gravura, pelo menos em tese, entregam o corpo. Só que foi justamente aí que o silêncio ficou mais alto. No acervo de um museu marítimo, eu encontrei uma série de retratos de tripulação, aqueles alinhamentos rígidos no convés, todos com o mesmo olhar cansado, mãos cruzadas, a linha do horizonte cortando o casco. O tipo de foto feita para registrar ordem, não curiosidade. E, em duas delas, havia figuras que destoavam de um jeito que o olho tenta negar por instinto. Ombros acima do resto, cabeças quase tocando o toldo, braços pendendo como se tivessem mais articulações do que deveriam. A primeira reação é sempre a mesma: perspectiva, lente, um homem mais perto da câmera. Eu fiz essa conta como quem tenta se livrar de um incômodo. Peguei a altura do balaústre, medi a distância entre as travessas da escada ao fundo, comparei com o comprimento padrão de uma prancha do convés descrito nas plantas. O gigante não estava mais perto. A sombra dele caía no mesmo plano da sombra dos outros. O pé dele alinhava com a mesma tábua, e a mão dele, solta ao lado do corpo, descansava exatamente onde o corrimão já aparecia gasto em outras evidências. Depois vieram as gravuras. Não as fantasiosas, mas as técnicas, as que acompanham relatórios de estaleiro e manuais de aparelhamento. Em muitas delas, o desenhista coloca pequenos homens como referência de escala, só que, em uma sequência de pranchas, a figura de referência era grande demais. Não era um erro de proporção do artista. Os demais elementos estavam corretos. Era como se, naquele ambiente, o homem padrão tivesse mudado sem ninguém achar necessário explicar. O que mais me incomodou não foi encontrar figuras altas. Foi o modo como ninguém reagia, nenhuma legenda dizendo excepcional, nenhuma nota marginal, nada. O enquadramento tratava aqueles corpos como parte do equipamento, igual ao mastro, igual ao cabrestante, e isso combina demais com o que eu vinha vendo nos documentos. Quando algo vira rotina, você para de nomear. Eu pedi acesso a um álbum de porto com fotos de cais, amarração, carga. Em 3 imagens diferentes, sempre o mesmo padrão. No grupo, 1 ou 2 homens destoam, e ao redor deles, os cabos parecem menos esticados, a corrente parece mais controlada, como se a força estivesse concentrada onde deveria. E ainda assim, os rostos do entorno não expressavam espanto. Expressavam o que todo marinheiro respeita: eficiência. Foi nesse ponto que eu entendi por que essa história não sobrevive como lenda popular. Porque lenda precisa de plateia. Isso não tinha plateia, tinha serviço. E serviço, quando dá certo, some no fundo da foto como se sempre tivesse estado ali. A mudança não veio como uma explosão, veio como formulário. Até certo ponto dos arquivos tudo era sujo, específico, humano. 2 altos no cabrestante, 1 alto na corrente, beliche separado. Depois, de uma década para outra, as páginas ficam lisas. As listas passam a ter colunas impressas, com categorias fechadas: marinheiro, grumete, carpinteiro, contramestre, e um espaço pequeno demais para qualquer detalhe que não caiba no padrão. Eu marquei a data não por um evento famoso, mas por um tipo de letra. A caligrafia some, entra o carimbo, entra a numeração sequencial, entra o vocabulário de padronização, e com ele, a primeira coisa que morre é a exceção. Nos mesmos anos, os equipamentos começam a mudar de perfil nos registros técnicos. Aparecem as primeiras referências a guinchos mais eficientes, a sistemas de tração que exigem menos mão e mais manutenção. Não é que o navio vire máquina de um dia para o outro, mas a lógica muda. Onde antes o papel discutia corpos, agora discute peças. Onde antes a segurança era separar o beliche, agora é substituir engrenagem. A força deixa de ser pessoa e vira mecanismo, e aí acontece o silêncio mais estranho. As medidas grandes demais começam a desaparecer também. Os novos desenhos de convés têm alturas mais coerentes, diâmetros mais comuns, manivelas mais baixas, não como se alguém tivesse corrigido um erro,
mas como se tivesse decidido que o mundo seria reescrito numa escala única. O que era repetição vira norma, o que era norma vira esquecimento. Quando eu fui atrás das imagens desse período de transição, a ausência ficou quase ofensiva. Há fotos de cascos recém-lançados, de capitães com uniforme impecável de cerimônias no cais, mas as fotos de tripulação, aquelas alinhadas que eu tinha encontrado antes, rareiam justo no intervalo em que as listas ficam impessoais. Não somem todas, somem as que importavam. No arquivo de um porto do norte, eu encontrei uma sequência de caixas com numeração quebrada. 112, 113, 114 e depois 119, perguntei. A resposta foi a mais comum e a mais perigosa. Perda por umidade, mudança de prédio, reorganização antiga. Só que em outro porto, em outro país, a quebra acontecia no mesmo intervalo. Em uma coleção privada, o álbum tinha páginas arrancadas exatamente onde deveriam estar os anos em que a padronização entra com força. Acaso tem um jeito de se espalhar. Isso parecia método. Foi assim que eu entendi o desaparecimento. Não precisava de censura dramática. Bastava trocar o jeito de registrar. Bastava transformar gente em categoria e categoria em número. E quando o mundo decide que só existe o que cabe na planilha, tudo que é grande demais vira primeiro inconveniente e depois invisível. O último documento não parecia importante. Era só uma folha de circulação interna, dessas que passam por 3 mesas e morrem num arquivo morto. Papel fino, timbre desbotado, linguagem que ninguém escreve para ser lembrada. E foi justamente por isso que ele me acertou em cheio. No topo, uma instrução sobre atualização de cadastro de tripulantes e uniformização de categorias. Até aí, normal. A linha seguinte é que muda o ar do quarto. Evitar anotações descritivas não padronizadas. Eu reli devagar, como se a frase pudesse se corrigir sozinha. Embaixo, vinha uma lista do que era considerado não padronizado. Observações de corpo, particularidades físicas, condições que possam gerar interpretações externas. E num parágrafo curto, quase jogado, a orientação final: substituir referências antigas por funções equivalentes, quando necessário, registrar apenas o cargo, arquivar imagens de equipe sem identificação nominal. Não dizia gigantes. Não precisava. Eu já tinha visto o que eles chamavam de anotações descritivas. Altos, ração dupla, beliche isolado, corrente, cabrestante, tempestade. Aquilo tudo, de repente, virava um problema de formulário. O mais cruel é que a nota não tem tom de conspiração, tem tom de eficiência, como se estivessem limpando uma mesa antes de receber visita. Padronizar não é queimar, é organizar. Você não destrói a história, você muda a forma de registrar até que a história fique impossível de reconstruir. No mesmo pacote de papéis havia um anexo contábil, compra de peças para guinchos, troca de correntes, manutenção de engrenagens. A força humana deixava de ser item de risco e virava peça de reposição. E o que não cabe na máquina começa a não caber nem no papel. Eu fechei a pasta e fiquei um tempo com a mão em cima dela, sentindo o peso como se fosse metal. A investigação inteira tinha me levado até ali. Primeiro a linha no livro de Porto, depois as medidas grandes demais, os beliches marcados, as portas altas, as imagens sem legenda e, por fim, a regra que explica o sumiço sem precisar confessar nada. Não era um segredo guardado a 7 chaves, era uma porta fechada com burocracia, e é por isso que a pergunta final não é: eles existiram? A pergunta é: quantas coisas existiram do mesmo jeito, se úteis, reais, incômodas para o padrão, e foram varridas com a mesma vassoura silenciosa? Se você tiver um álbum antigo de família com fotos de cais, uma gravura esquecida, um caderno de bordo, um recibo de porto, qualquer detalhe que pareça grande demais para ser coincidência, não guarda isso sozinho. Digitaliza, anota a origem, conta o que você vê. Porque o apagamento só funciona quando cada um acredita que está segurando uma peça pequena demais para importar.